Não há ciclismo, o mundo funciona a meio gás devido à pandemia do Covid-19. Bruno Pires, ex-ciclista profissional, onde é que tens passado esta fase de distanciamento social? Ora, boa tarde, Gonçalo. Boa tarde a todos. Olha, tenho passado em casa desde a última, não esta sexta-feira, a outra sexta-feira, que decidi que o que tinha que fazer realmente era respeitar as sugestões que o governo e as entidades de saúde nos estavam recomendando, e a partir daí tenho estado em isolamento total, não tenho saído para compras, apenas e só em casa. Ô Bruno, antes de irmos à conversa, porque realmente há aqui vários pontos onde eu acho que tu és a pessoa ideal para nos contextualizar sobre esta fase que atravessamos, ver como é que esta situação de reclusão afeta os ciclistas, ver como é que se pode dar a volta à situação, qual é que poderá ser a mentalidade de um atleta de alta competição nesta altura, mas é óbvio que associada à tua vida desde que deixaste a bicicleta do ponto de vista profissional, do pelotão profissional, tu tens vindo a fazer muitas coisas e uma delas parece-me particularmente interessante porque tu continuas agora ligado ao ciclismo, mas fazendo aquilo que tu fazias já bem durante a tua carreira, que é conversar com as pessoas e apresentar às pessoas determinados pontos turísticos em imensos países. Conta-nos um bocadinho dessa tua faceta. Sim, eu desde o ano passado, desde fevereiro, que tive o convite por parte da Engamba, que é uma empresa especializada no turismo, mas de bicicleta, ou seja, a Engamba o que acaba por fazer é proporcionar uma experiência de uma equipa de primeiro nível, porque o que utilizamos tanto a nível de bicicletas como a nível de estrutura, staff, acabam por ser pessoas que têm muita experiência no mundo do ciclismo, acabamos por proporcionar essa experiência a pessoas que não são ciclistas profissionais, mas que gostavam de viver isso de perto, viver isso desde dentro. Então, aquilo que eu acabo por fazer é, eu acompanho essas pessoas, falo sobre a experiência como ciclista profissional, mas, acima de tudo, o que acabamos por lhe dizer é como é que eles devem pedalar melhor, alguma parte a nível da alimentação, não que tenham que fazer durante o evento, porque aí nós normalmente comemos sempre aquilo que é típico das zonas de onde estamos, porque o importante realmente é isso, é conhecermos a gastronomia dos sítios onde estamos, mas acabo por lhe falar sobre a minha experiência como atleta de alta competição e, acima de tudo, motivá-los em cima da bicicleta. São pessoas que no geral, não têm a condição física que nós, atletas de alta competição, temos, mesmo temos deixado, é sempre mais fácil, porque a nível de registro neuronal e muscular, nós temos esse registro e ao momento que começamos a pedalar, tudo isso sai cá para fora de uma forma natural. Eu acabo por os motivar e os fazer acreditar que eles podem realmente fazer 80, 90, 100, 110 km de bicicleta, subir a Serra da Estrela, como alguns eventos que nós temos em Portugal, e realmente é importante sentir como estas pessoas nos escutam, como nos respeitam, realmente está a ser uma experiência muito interessante. Tu sabes que, a propósito desta questão que tu ias falando desse trabalho que fazes com as pessoas que fazem as viagens com a Engamba, é obviamente uma coisa que eu também obviamente entendia, não é? Mas por outro lado, até passar por ela não entendia a 100%. E agora, recentemente, quando estive na Colômbia, estive num grupo com alguns jornalistas e não só, havia também um treinador, um preparador físico que trabalhava sobretudo com pilotos de Fórmula 1, com pilotos de elite, mas enfim, de modalidades, se assim lhes quisermos chamar, premium, aquelas modalidades onde tanto os atletas como os preparadores recebem muito dinheiro. E o trabalho que ele fazia, ele dizia-me com curiosidade que, não é, embora ele seja orientado para a vertente física, começou a trabalhar com o passar dos anos a vertente psicológica. E trabalhou comigo durante essa semana, entre aspas, não é? Ia-me dando umas dicas gratuitas, coisas que eu nunca pensei conseguir fazer, como subir uma montanha de 16 km acima dos 3.000 metros de altitude, acabou por acontecer, porque era uma coisa que eu fisicamente achava que não estava apto a fazer, porque, como tu dizes,
enfim, somos os domingueiros da bicicleta, mas Claro, e uma coisa é comentar, outra coisa é pedalar, não é? Porque o ciclismo nesse aspecto é um desporto que requer uma preparação bastante apurada, mas o trabalho psicológico e a questão da motivação, ele utilizava como um fator motivador um ursinho de peluche. Então o que ele dizia era: quem ficar para trás, quem achar que não consegue fazer isto, vai ficar com o ursinho de peluche e amanhã vai ter que andar com esse ursinho de peluche em cima durante o dia todo, para onde quer que vá. Portanto, era como que uma forma de não trabalhar através de envergonhar, não era? Mas obviamente ninguém queria ficar com o ursinho de peluche. E ele claro. utilizava um objeto tão ridículo como um ursinho de peluche para nos pôr a subir montanhas e para nos pôr a fazer coisas, e isso enfim, é mais um exemplo. Seguramente tu trabalharás com as pessoas também de outras maneiras, mas entenderás aquilo que eu estou a dizer. E esta questão de manipular positivamente as pessoas do ponto de vista psicológico, tu poderás fazê-lo na Engamba, mas acredito que também o poderias fazer nos dias de hoje, e trazendo já a conversa, porque me perdi aqui um bocadinho pelo meio, mas trazendo a conversa já para os dias de hoje e para esta situação de pandemia, de estarmos fechados em casa, de não termos a nossa vida habitual. Tu como é que trabalharias um ciclista do ponto de vista psicológico? Porque tu também, além daquilo que vais fazendo com a Engamba e que vais fazendo com algumas organizações de corridas, tu também tens vindo a especializar nesta parte da gestão das emoções. Ou seja, como é que se trabalha nestas circunstâncias? Ou seja, para pôr um pouco as pessoas em contexto, não é? Pessoas que não me conhecem esta nova fase, ou seja, eu quando ainda estava para correr, ainda tinha um contrato para 2017, houve ali uma situação emocional que eu identifiquei que sentia um grande vazio como ser humano. E pronto, estava se calhar aliado ao facto de eu não estar a conseguir os resultados que já tinha conseguido no passado e de não estar a conseguir perceber que as coisas passam e que a vida não para, sempre está em transformação. Depois daquilo que veio acontecer, foi o que todos souberam, eu fico sem equipa no mês de outubro, termino a minha carreira de uma forma que não foi programada, que eu não estava à espera, e claro, realmente veio o processo que muitos atletas de alta competição passam, que é, digamos assim, quem é que eu sou agora? Há um conflito entre o ego, digamos, a minha identidade e o ser que nós somos, não é? Então tudo isso é como que abana-nos todas as estruturas e eu, sem dar por mim, acabei por começar a estudar uma área que chama-se a bioneuroemoção, que é um método humanista que ajuda a que as pessoas, com aquilo que têm, com aquilo que a vida lhe proporciona, uns mais, outros menos, possam gerir melhor as situações diárias e perceber que nós não somos seres racionais, mas somos seres emocionais, racionais. Eu lembro quando andava à escola que escutava que nós éramos mamíferos racionais, mas nós não somos mamíferos racionais, porque a emoção vem primeiro do que a racionalidade. E isto é fácil de explicar. Se vier um animal nos atacar ou alguma pessoa nos atacar, nós não vamos pensar como é que nos vamos defender dela. Ou atacamos, ou fugimos, ou ficamos imobilizados. Só depois é que lhe damos a racionalidade. Então, o mais importante a perceber, Gonçalo, nós temos que perceber como é que esta máquina complexa e extraordinária que é o corpo humano funciona. E quando nós começamos a perceber a complexidade e as estruturas com que o nosso cérebro funciona, nós acabamos por nos entender melhor e, ao entendermos melhor a nós, acabamos por nos adaptar melhor ao exterior. Então, o que é que eu podia fazer com um atleta neste momento? Primeiro que tudo, esse atleta, e assim como qualquer ser humano, tem que perceber uma coisa, que o controle é uma ilusão. Nós não podemos controlar. E a prova deste vírus é isto mesmo. De um momento para o outro, até as pessoas mais racionais e com mais preparação a nível de cultura e de informação estão perdidas. Porquê? Porque não conseguem controlar. E quando o ser humano não consegue controlar o desconhecido, o que vem a seguir, entra, digamos assim, em pânico. E o pânico, ou seja, vai-lhe trazer o medo. Agora, o que é que nós temos que fazer primeiro que tudo? Ter a consciência que não podemos controlar e que temos que viver um dia de cada vez e perceber o que é que nós podemos fazer no aqui e no agora, porque é o único momento que existe. Muitas vezes, quando se fala sobre isto, a mente humana não entende este discurso. Porquê?
Porque a mente tem mecanismos e um dos mecanismos principais é a sobrevivência e a análise daquilo que nos está a acontecer. Então, para nós fazermos essa análise, nós vamos ao passado, à informação que já conhecemos, e vamos ao futuro, como é que as coisas vão ser, e acabamos por entrar ou em pânico ou acabamos por entrar em frustração. Porquê? Porque nós não estamos a viver o único momento que existe, que é o aqui e o agora. E só para terminar este ponto é, o que é que as pessoas podem fazer no aqui e no agora? Fazer aquilo que está a ser recomendado, que é o isolamento. Enquanto o vírus tiver o veículo para se passar, e o veículo quem é? Somos nós, pessoas, porque é através de nós que ele se passa, e de animais também, mas o principal agora é o ser humano. Enquanto nós estivermos a fazer isto, não vamos conseguir reduzir este problema. E então, aquilo que qualquer ser humano ou atleta tem que fazer é isso, é estar parado e que não seja uma propagação do vírus. Depois, a nível emocional, que era a pergunta que me estavas a fazer, é o que pode fazer é cuidar da sua alimentação, digamos assim, fazer desporto, continuar a fazer desporto da forma que lhe é possível, neste caso, o que é recomendável é estar em casa, e não ter expectativas sobre o futuro, porque as expectativas vão ser frustradas, porque nós não sabemos. Esta quarentena pode durar 2 semanas, como pode durar um mês, porque nós não estamos a fazer tudo aquilo que podemos para que encurtamos este espaço de tempo. Isto tu falaste há pouco, tocaste aí numa palavra que é a palavra do medo, não é? Há muitos medos que as pessoas têm nesta altura, não é? O medo de perder o trabalho, no caso do ciclista, o medo de não correr o suficiente para fazer resultados e daí obter um contrato, o medo de que esta situação se alargue mais do que aquilo que nós pensamos que é razoável. Eu, às vezes, mais do que medo, esta situação, a mim em particular, está-me a gerar ansiedade. E esta questão da ansiedade, como é que se pode mitigar, não é? Como é que podemos fazer com que isto, em vez de funcionar contra nós, possa funcionar a nosso favor? Ou seja, a ansiedade é um processo normal da mente, porque foi como eu disse há pouco, quer controlar o futuro, quer perceber o que é que tem que fazer para quando chegar esse futuro que neste momento ainda não existe. Ou seja, daí que muitos e muitos autores falam sobre a ferramenta do aqui e do agora, ou seja, de viver o momento que nós temos, porque não existe o momento futuro. O momento futuro vai ser um presente que nós, neste momento que estamos, vamos considerar um futuro. Eu sei que isto é um pouco um trocadilho de palavras e que é difícil de entender, porque realmente a mente humana, aquilo que está sempre a fazer é isso, é tentar avaliar o que está a ser dito e tentar ser transmitido cá dentro, organizado cá dentro, para lhe darmos uma explicação. Mas é óbvio que as pessoas estão com ansiedade, porquê? Porque fala sobre sobrevivência. O facto de não ter dinheiro significa para nós, seres humanos, porque a nossa mente dá-lhe um significado, significa para nós, seres humanos, sobrevivência. Porque se nós não tivermos dinheiro para comprar a comida, que é o bem essencial para que nós possamos continuar vivos, nós temos a nossa sobrevivência em risco. Então é óbvio que quando as pessoas estão a pensar no futuro, a nível do trabalho, se vou ter trabalho, se não vou ter trabalho. Ou seja, as pessoas não estão propriamente a pensar na sua saúde no aqui e no agora. Por isso dá uma ansiedade, porque nós estamos a tentar projetar o que é que vai ser no futuro. Ou seja, a gestão emocional para isto é não criar expectativa. E eu sei que é difícil, porque o mecanismo da mente humana é esse, é o de o que é que eu tenho que fazer para conseguir manter-me vivo, digamos assim, no futuro. Sim, estamos sempre a sofrer por antecipação, não é? Quase que é um sofrer por antecipação. E eu, por acaso, eu queria pegar aqui numa experiência que tu tiveste, sim, tiveste tantas como ciclista profissional, tendo passado pelas melhores equipas do mundo, tendo trabalhado com líderes como o Schleck, como o Alberto Contador, não é? Daquilo que foi a tua carreira e os momentos que foste vivendo, eu recordo sobretudo aquele momento complicado da volta à Itália com o falecimento do Walter Weiland, que era teu colega de equipa, que obrigou a que no dia a seguir a tua equipa, a Leopard Trek, abandonasse a volta à Itália. De alguma forma, os ciclistas e os desportistas de alta competição estão mais preparados para lidar com este tipo de crises?
Ou seja, os ciclistas de alta competição e os atletas de alta competição desenvolvem uma característica, porque já têm que ter, porque senão não conseguem ser os atletas que se tornam, que é o de superação pessoal, o de ser forte. Nós temos que ser fortes, nós temos que superar. Nós conseguimos isto porque, por vezes, nós acabamos por preparar uma corrida durante o mês, temos uma queda ou temos um problema mecânico num determinado momento crítico da corrida e todo aquele trabalho acaba por ser perdido, porque não conseguimos aquela expectativa que nós estávamos a criar. Sim, eu, infelizmente, por um lado, acabei por perder várias pessoas amigas, bastante jovens. O Walter Weiland foi realmente um desses casos. Assim, esse impacto ninguém o consegue gerir. Porquê? Porque ele é biológico. A perda de um ser humano, digamos assim, é uma informação que nós temos dentro das nossas células que é de uma dureza, de uma dor realmente muito, muito grande, ou seja, porque nós apegamos-nos às coisas e a vida humana acabamos por estar apegados a ela, digamos assim, e quando tu vês um dos teus, porque acaba por ser um dos teus, porque veste a mesma camisola que tu, come como tu, respira como tu, ou seja, é um ser humano como tu, perde a vida, aquilo assusta-te. Assusta-te porquê? Por isso, porque o ser humano não está preparado para perder outro, igual a nós, como é normal, e depois tu revês nele, tu acabas por pensar, e se fosse eu, podia-me ter acontecido a mim. Por exemplo, eu lembro-me que a namorada dele, na altura, estava grávida de 6 meses e a minha mulher estava grávida de 5. E eu pensei, imaginamos que isso acontecia-me a mim, a minha mulher, porque nós no dia a seguir descemos ao pequeno almoço e estava lá a família. É claro que são traumas brutais, são situações que tu perdes um pouco a consciência de tudo, ou seja, porque a dor é de tal forma grande que tu perdes a racionalidade. Se isso te dá traquejo, se isso te dá, digamos assim, maturidade ou entendimento para perceber outro tipo de coisas, claro que sim. Esta situação, as pessoas que estão a perder os familiares, as pessoas que têm pessoas internadas no hospital, é claro que isto causa muita ansiedade, muita incerteza, porque lá está, nós perdemos o controle. A forma de gerir isto é perceber que nós não podemos fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer, que é ficar em casa e esperar que as coisas sigam o caminho que têm que seguir. Eu tenho um lema que acredito, as coisas não são por, mas são para. E isto nos está a acontecer, não é por, mas sim para. Isto vai fazer transformações realmente na vida das pessoas, mas essencialmente a transformação maior que se espera com isto é a nível da consciência. Que nós sejamos mais humanos, que nós tenhamos mais consciência do próximo, que nós tenhamos consciência que todos formamos parte de uma unidade, que afinal de contas é aquilo que cria a Terra, digamos assim, e é este tipo de crises que a humanidade sofre que vai dar passo a um nível de consciência diferente. Isto já foi assim com a peste negra, isto já foi assim com as guerras mundiais, isto já foi assim com o Holocausto, com o nazismo. Ou seja, depois destas catástrofes que a humanidade passa, dá-nos um passo a seguir a nível de consciência humana. E em base à nossa consciência nós podemos construir um mundo diferente daquele que está construído até agora. Sabes que é curioso que tu tenhas ido por esse caminho quase que do reequilíbrio do universo, porque esta semana saiu um artigo muito interessante na Tribuna Expresso, umas declarações do Joachim Löw, o selecionador da Alemanha de futebol, onde ele Sim, falava num eu vi. burnout coletivo, não é? De que era impossível andar mais depressa, que já tínhamos um ritmo de vida tão acelerado que não podíamos acelerar mais e que esta era uma forma quase que do universo acertar contas com a humanidade e no mesmo sentido falava também há dias o ex-selecionador italiano Cesare Prandelli sobre a questão dele que perdeu 3 amigos agora por causa desta questão do coronavírus. Ele também falava de um reequilíbrio do universo. E o tema é abrangente, é complexo. Nós tivemos aqui algumas noções que tu foste deixando e sobretudo eu julgo que onde é interessante, aquilo que eu te conheço e de onde é interessante
deste nosso meio do ciclismo, de aplicar esse conhecimento, é nesta altura aos atletas que estão fechados em casa, e eu tenho visto, por exemplo, todos os dias aqui em Espanha, atletas a quererem ir para a estrada a treinar. Em Espanha está proibido, nesta altura os atletas de alta competição, desde o início desta pandemia, não podem sair para a estrada para treinar, e havia reivindicações todos os dias nas notícias a atletas de outras modalidades. Ainda ontem vi uma reportagem com o Ruben Fernandes de Euskaltel, vi uma reportagem com uma atiradora olímpica do tiro que reclamavam, digamos que o estatuto, que é certo, que é o estatuto de atletas de alta competição, e que isso lhes permitisse ter uma exceção, ser uma exceção à regra, e que pudessem ir treinar para os centros de alto rendimento, porque estamos sobretudo também aqui em ano olímpico, e há muita gente que já está preocupada com a forma como os atletas poderão chegar, se é que vamos ter Jogos Olímpicos, porque nesta altura ainda não sabemos. Mas não temos tempo para mais, e eu não queria deixar nesta conversa sem te perguntar uma coisa, porque eu gosto sempre de receber aqui algumas recomendações de quem sabe, e portanto pergunto se tu és mais de livros ou mais de filmes. Ou seja, eu neste momento eu sou mais de ver séries a nível de visuais, a nível de vídeos. É verdade que Então espera, Bruno, não reveles já tudo. O que eu te queria perguntar é daquilo que tens visto, séries, filmes, enfim, dentro daquilo que são os teus gostos, o que é que nos recomendas para ajudar a amenizar estes dias? Ou seja, eu aquilo que me dedico muito a ver não é filmes, eu dedico muito a ver documentários de pessoas a falar sobre o que é todas estas áreas que eu tenho estudado: gestão emocional, consciência humana, mecanismos e leis universais. Ou seja, mas eu sei que isto acaba por não ser o mais interessante para a maioria das pessoas. Agora, uma parte que eu quero deixar aqui é o universo. Isto, atenção, é uma opinião minha, não quero convencer nada nem ninguém com isto, mas o universo constantemente e a vida constantemente nos está a mandar mensagens, constantemente. Se nós as observarmos, vimos que elas são direcionadas para nós. A mensagem, na minha opinião, que o universo está a mandar é que as pessoas se devem de recolher. Esta é uma coisa que ninguém pode discutir, porque todas as pessoas estão recolhidas em casa. Mas a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é que nós nos recolhamos dentro do nosso interior. Isto é uma parte que se calhar não estava programado, mas está aí. Nós temos que perceber uma coisa: nós estamos numa sociedade extremamente consumista e por isso estamos a consumir o planeta. Porquê? Porque interiormente as pessoas estão muito vazias. Estão vazias a nível de valores, emocionalmente. Então o que é que nós acabamos por fazer? Compensar isso com o exterior, com o materialismo. Este tempo é um tempo de, seja atletas de alta competição, seja pessoas de escritório, seja quem for, se recolher em casa e pensar sobre aquilo que querem vir a ser no futuro, depois disto passar. Se faz sentido esta forma de pensar, esta forma de agir, que nós temos levado até os dias de hoje e que nos está a pôr. Não é tudo mau, como é óbvio, há muita coisa boa, mas há muita coisa que tem que ser ajustada. Aquilo que eu sugiro às pessoas realmente é que façam uma introspeção com elas próprias, no silêncio, uma música calma, ou seja, que agora que temos tempo para acalmar esta velocidade a que todos nós estamos obrigados a estar no dia a dia, que agora temos esse tempo que baixamos esta intensidade de pensamento, digamos assim, de confusão mental, e nos começamos a escutar mais a nível interior. E para nós fazermos isso, temos que, por vezes, até desligar das notícias, dos alarmes que estão a ser lançados, ou seja, desligar um pouco isso e acalmar a mente, para que nós possamos escutar realmente o que é que o nosso interior nos está a dizer, o que é que o nosso eu interior nos está a querer comunicar. E claro, não tem que estar a fazer isso o dia todo, mas alguma parte do tempo recolham-se em vocês próprios, seja no vosso silêncio, no quarto, na sala, retirem um pouco de tempo para pensar e refletir, não se culpabilizando pelo que têm feito, mas sim pensar o que é que podem fazer quando isto tudo passar, porque isto vai passar, o mundo não vai acabar, vai ser diferente, mas vai nos dar uma lição e uma aprendizagem que vai fazer de nós melhores seres humanos. Isso eu não tenho a mínima das dúvidas. Eu também concordo que a nossa crise de valores chegou aqui a um ponto de não retorno,
e que as coisas vão ter que ser necessariamente diferentes. E era por isso que eu também queria falar contigo, Bruno Pires, porque começamos nos passeios turísticos com a Ingamba Tours, da parte boa da vida, não é? O Dolce Fare Niente, Sim, e acabamos claro. com a gestão de emoções. Bruno, obrigado por este bocadinho. Obrigado a ti, Gonçalo. É sempre um prazer. Obrigado. São conversas em tempos de crise. Em breve temos mais convidados. Já sabem que há um mau tempo, boa cara, boas histórias como esta do Bruno Pires e esperando sempre que este Covid-19 rapidamente se torne numa ideia distante, numa memória distante.